Olá a todos e bem-vindo a mais um episódio do Youth Democracy Talks. Meu nome é Yara Teixeira, eu sou da Glow Uni de Portugal e hoje temos a honra de conversar com o Johnny Ledo. O Johnny tem uma trajetória impressionante que une ciência e prática política. Ele é psicólogo, é economista, investigador de doutorado, com estudos focados no impacto da pobreza e, além disso, possui uma vasta experiência na vida pública, tendo servido como deputado municipal por 12 anos e agora ocupando novamente esse cargo. Neste episódio, vamos explorar como os determinantes sociais influenciam a nossa vida, por que a ciência é tão fundamental para decisões políticas e falar um pouco sobre o cenário atual político em Portugal. Para começar, gostaria de dar boas-vindas ao nosso convidado. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Johnny. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Para começar, Johnny, você tem um percurso que é incomum para alguém da sua idade. Foi deputado municipal muito jovem, durante 12 anos. Hoje é deputado novamente. O que te motivou a entrar na política tão jovem, e também o que te fez voltar agora para a política? Ok, são duas questões interessantes e diferentes. Na altura, eu fui candidato com 18 anos. Eu acho que no dia, ou passado uns dias de ter feito 18 anos, aderi ao Bloco de Esquerda. Na altura estava em crescimento, 2008. Depois surgiu a possibilidade de ser candidato. Eu confesso que 2 anos antes eu nem sabia bem como é que funcionavam e há muita gente que ainda não percebe exatamente qual é que é a distinção entre a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, juntas de freguesia. Até poderemos depois, possivelmente, ao longo da conversa, falar sobre isso. Comecei a estudar sobre esse tema, tinha bastante interesse desde os 13, 14 anos, que eu me lembro de ver debates políticos durante horas na televisão e de estar muito atento, principalmente por causa de algumas questões fraturantes, que na altura eram fraturantes na sociedade portuguesa, como a questão do aborto, da eutanásia, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, etc, etc, que na altura, hoje em dia existe um certo consenso político, quer dizer, com o crescimento de alguns partidos isso mudou um bocadinho, mas existe algum consenso político. Na altura era uma conversa quase de nicho e era mesmo um tema fraturante na sociedade. Isso fez-me ingressar na vida política. Fui candidato com 18 anos, fui eleito com 19, na altura fui o deputado municipal mais jovem do país. Olhando hoje em dia para alguns vídeos que eu tenho daquela altura, percebo que eu não sabia assim tanto sobre o tema e fui aprendendo um pouco no cargo, porque na altura também a comunicação e a informação, apesar de hoje termos uma sociedade mais desinformada por causa, passa a redundância, da desinformação que existe no TikTok ou noutras redes sociais, tens mais acesso à informação se a quiseres ter. E na minha altura era um pouco difícil e a minha intervenção inicial era mais em temas nacionais, questões ambientais e não tão focada no conselho. E depois começou a ser mais tarde. O que me fez regressar foi exatamente, para já, é o que me motiva a estar na vida pública, que é tentar, com o meu contributo, melhorar as condições de vida das pessoas do meu concelho, ou seja, do meu concelho, do meu distrito, região, o país, ou até, se quisermos, em larga escala, da União Europeia, que é para quem estamos a falar. Porque hoje em dia temos choques extremos e até questões de guerra iminente, seja ela guerra cibernética, seja mesmo os Estados Unidos à porta da Europa falarem em invadir a Groenlândia. Parece que são temas longínquos, mas um dia que venham decidir que os nossos jovens tenham que ir para a tropa, não é? Que possa haver novamente serviço militar obrigatório, percebemos que as coisas que estão lá do outro lado do oceano também estão aqui próximas de nós. E eu, na altura, agora, mais recentemente, eu saí do Bloco, em 2023, e lembro-me de umas palavras de uma jornalista, quando eu fiz algumas declarações, ter saído do Bloco, que me disse ao telefone: não saia da vida política porque é importante termos jovens interessados nesta região. Nesta região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Não digo que foi isso que me motivou a regressar, mas que essas palavras me tocaram, tocaram. E depois surgiu o convite em maio, acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência, é mais ou menos público, do Partido Socialista para eu integrar para ser segundo na lista da Assembleia Municipal em Vila Flor. Eu senti que era a altura de regressar, o projeto motivava-me,
A situação política da Câmara Municipal, neste momento, com a liderança do PSD, não me estava a agradar de todo, principalmente a questão económica. Em suma, foi mais ou menos isto que me motivou a regressar. Você falou sobre ter sido o deputado mais jovem a ser eleito. Nós sabemos que hoje em dia o nosso quadro político ele é um tanto envelhecido. São pessoas mais velhas. Em algum momento, sentiu alguma resistência por parte das pessoas que lá já estavam, por você ser jovem? Já sentiu que podia não ser ouvido por ser mais jovem que eles? Sim e não. A parte do não ser ouvido, já ouvi algumas vezes mulheres dizerem-no que enquanto mulheres, temos que provar 3 vezes que somos boas a fazer uma determinada coisa, quando o homem só tem que provar uma vez. E eu acho que com jovens funciona mais ou menos igual. Se é jovem, se tens uma proposta, ou seja, uma pessoa mais velha que veste um fato para ir a uma Assembleia Municipal, a tua voz vai ser ouvida mais facilmente se fores mais velho. E isso acontecia. Há muitas propostas que agora estão a ser executadas pela Câmara que eu fiz na Assembleia Municipal já em 2009 e na altura não eram ouvidas porque era o miúdo que dizia umas coisas. Não sentia-se, até fui bastante bem acolhido e aprendi muito. Na altura, eu lembro-me do anterior Presidente de Câmara, uma pessoa com quem tinha uma excelente. Anterior Presidente, quer dizer, o Presidente em 2009 da Câmara Municipal em Vila Flor, com quem tinha uma excelente relação. Digo tinha porque ele já faleceu e ele recebeu-me bastante bem. Lembro-me que aconteceu uma coisa inédita dele na minha terra ter dito apoio a um jovem da vossa terra quando eu era de um partido opositor ao dele. E é uma coisa que marca, e depois a relação manteve-se, e é uma coisa também bastante pública da minha relação com ele. E depois a relação manteve-se mesmo com o Presidente de Câmara seguinte, que agora era o primeiro. Eu sei que isto parece Game of Thrones, é um pouco estranho de perceber. Era o primeiro da lista do PS à Assembleia Municipal. Ele já foi Presidente de Câmara e agora somos colegas na Assembleia Municipal, porque por vezes tu podes fazer oposição a algumas pessoas, até podes fazer oposição dentro dos próprios partidos, mas depois percebes quando existe outra, outra alternativa, que a alternativa não. Ou seja, tu fazeres oposição não significa que estejas contra tudo o que aquelas pessoas estão a fazer. Provavelmente é o método, é a forma, é às vezes até a própria comunicação ou o rejuvenescimento de algumas propostas e não tanto a pessoa em si. Mas senti essa, ou seja, por isso é que eu digo sim, não. Foi muito bem recebido, mas ao mesmo tempo era um ar um pouco condescendente porque era jovem e depois tens que marcar a tua posição. E agora até sinto que acontece uma coisa, que é, eu tenho 35 anos, para o governo deixo de ser jovem daqui a uns meses, dependendo de algumas coisas ainda tenho mais 5 anos, depende do prisma, mas dos riscos é que ficas o eterno jovem. Percebes? Que é o jovem que os anos passaram, e como eu te disse, passaram 16, quase 17 anos desde a minha primeira eleição. Por isso, acho que é por aí. Eu ia mesmo perguntar se tu sentia que com os anos, ao eles perceberem que não era só um miúdo a falar coisas, que levavas mesmo a sério o que estava a fazer, se essa visão deles, essa sensação foi se alterando com o tempo. Acho que a resposta é autoexplicativa na medida que o Partido Socialista me convidou para as listas agora, não é? Ou seja, isso foi percebido e também foi percebido pelo partido, pelo PSD, que está agora na Câmara. Provavelmente falaremos mais à frente sobre uma série de medidas que eu apresentei enquanto deputado da oposição já há uns anos e que estão agora a ser executadas. Isso também, claro que aconteceu um pouco e por causa de eu ter sido dirigente distrital do Bloco e dirigente nacional também, o que dava algum mediatismo. Trabalhei como assistente parlamentar, ou assistente político, ou assessor político, e claro que isso se vai percebendo, e até depois com o meu percurso acabas por ganhar o teu lugar. Mas não podes nunca dormir à sombra da bananeira para que a tua voz seja ouvida, e depois existe ali alguma. Estamos num distrito, estamos a falar de Bragança, norte interior, para quem é da Europa, interior norte de Portugal, muito tradicional. Teres um jovem que faz propostas ou teres um discurso que foge um pouco da norma. Eu sou bastante sarcástico, bastante irónico, toco nos pontos
Digo as coisas exatamente como elas são e faço propositadamente para o fazer. Ou seja, para o povo perceber. Isto não é ser populista. Existe uma grande distinção. Mas o povo tem que perceber o que é que tu estás a dizer, seja tenhas tu os diplomas que tiveres. E isso é importante no contacto com as pessoas. E às vezes essa visão, se calhar num concelho como Lisboa ou Porto, seria melhor percebido porque estão mais habituados a este tipo de discurso. E às vezes existe alguma relutância a sermos firmes por causa do populismo, de sermos firmes naquilo que defendemos. E por existir populismo do outro lado e por existir posições vincadas que dizem aquilo que o povo quer ouvir, não nos deve limitar a nós próprios fazermos. Uma coisa é dizer isto é uma bandalheira, está tudo mal, sem apresentar soluções. Mas não vejo problema nenhum em que nós possamos dizer isto está mal. E parece que hoje em dia existe esse problema, essa dificuldade que é para não sermos confundidos, não queremos dizer aquilo que está mal. Se há firmeza de um lado, deve haver firmeza do outro, só que a diferença é, de um lado, não apresentar soluções e tentar enganar o povo com um lobo em pele de cordeiro, e do outro lado, apresentar soluções concretas para a vida das pessoas, que no final de contas é sempre a questão salarial. Existem outras interseccionalidades, provavelmente iremos falar, mas a questão salarial é sempre a mais importante. São pessoas que defendem, que têm interesses ocultos na sua eleição, mas depois falam como se fossem a voz do povo. Sim. E para quem nos ouve e não sabe como funcionam as instituições em Portugal, como mencionou antes, muitas vezes até quem vive em Portugal não sabe bem a diferença ou como funciona a Assembleia Municipal, Câmara, Junta de Freguesia. Você poderia nos falar mais ou menos como funcionam? Falas das instituições autárquicas, certo? Sim, sim. Ok, eu diria, nós temos três instituições autárquicas. Depois existem alguns órgãos intermédios, que são as CIMs, Comunidades Intermunicipais e CCDRs, que são eleitas de forma indireta, ou seja, um pouco mais complexo. Mas eu diria que existem três órgãos: é as juntas de freguesia, que é mais ou menos autoexplicativo, a Câmara Municipal, que são os dois mais conhecidos, Câmara Municipal, Poder Executivo, juntas de freguesia também Poder Executivo, só que nas juntas de freguesia, e a Assembleia Municipal, em termos simples, eu diria que é a Assembleia da República do município, só com menos poderes, porque enquanto a Assembleia da República tem poder legislativo, tem o poder de demitir o governo, não diretamente, mas de apresentar moções de censura, e que tem efeitos. Na Assembleia Municipal podes apresentar uma moção de censura, até pode ser aprovada, mas não tem efeitos para derrubar a Câmara Municipal. Mas aprovas orçamentos, o orçamento camarário municipal tem que ser aprovado em Assembleia Municipal, todos os impostos que implicam o IMI, por exemplo, que é pago às câmaras municipais, a isenção ou não do IRS, daqueles 5% de IRS que vai para as câmaras municipais, tudo isso passa na Assembleia Municipal. E as propostas que podes fazer é sobre tudo. Até podes apresentar um voto de pesar pelas pessoas que faleceram na faixa de Gaza ou Leiria agora. Algumas têm feito prático, com as moções ou as propostas de recomendação à Câmara. Faz uma proposta de recomendação à Câmara, ela é aprovada ou não na Assembleia Municipal. Se for aprovada, depois a Câmara tem, e aqui é que diverge da Assembleia da República, pode executar ou não. As moções é um pouco diferente, teoricamente, têm que as executar depois, e esse é um dos problemas do poder autárquico, que é fundamental em Portugal, como nós vemos agora, nesta questão de calamidade. Para quem não está a par, a questão das cheias e principalmente dos ventos que arrasaram o distrito inteiro, o distrito de Leiria, verifica-se que os autarcas que estão no terreno têm um poder, uma capacidade mais pronta, conhecem as pessoas pelo nome, conhecem as pessoas de todos os bairros pelo nome. Isso é fundamental. Mas existe também um risco. E o risco é que as câmaras municipais concentram muito poder num presidente de Câmara. Coisa que, se compararmos à escala, eu diria que um presidente de Câmara junta em si muito mais poder que o primeiro-ministro. Porque o primeiro-ministro tem uma série de ministros que gerem as suas pastas, estou a dizer à escala, ou seja, que se perceba. E um presidente de Câmara tem a possibilidade de gastar 700 mil euros sem ir à reunião de Câmara, dependendo, depois as câmaras aprovam essas delegações de
para o Presidente de Câmara, que tem um poder quase infinito para contratar, para gastar em obras, para gastar em questões culturais, festas, o que quer que seja, depois depende da Câmara, não é? E como é que o executa. Mas na prática, o poder de uma Assembleia Municipal é esse, é o legislativo e é o fiscalizar a Câmara Municipal, porque depois tens, por exemplo, um relatório de contas que vem no final do ano, vir agora na Assembleia Municipal de Abril, ao contrário da Assembleia da República. As Assembleias Municipais não têm 5 reuniões ordinárias anuais, mínimo. Depois, em câmaras, por exemplo, como Lisboa, acho que há mais assembleias municipais, porque há temas. Depois existem algumas assembleias extraordinárias. Nós tivemos uma em janeiro, que era para a tal eleição da CCDR-N, que é CCDR do Norte, que é uma eleição indireta de uma eleição indireta. Ou seja, as pessoas votam nos deputados municipais e nos presidentes de Câmara para os representar. Mas depois os deputados municipais e presidentes de Câmara elegem os presidentes da CCDR. Eu acho que se perguntarmos à população toda do norte do país quem é que conhece o presidente da CCDR, eu diria que se for 1% eu fico espantado. Porquê? Porque não são eleitos diretamente e por isso é que seria importante em Portugal existir uma coisa que já não se fala há algum tempo, que é a regionalização, que faria com que as pessoas fossem eleitas. Os órgãos existem na mesma, a teoria dos tachos não existe, porque na prática as pessoas já lá estão, têm fundos, por exemplo, o PRR está uma parte nas CCDR e não existe propriamente essa fiscalização enquanto se fosse uma região. Tinhas alguém a quem tirar satisfações, que era o presidente da região, como acontece nos Açores e na Madeira, uma coisa mais ou menos idêntica, se bem que são regiões autónomas, insulares, e é um pouco mais complexo e aí exige-se mais que exista essa autonomia, mas na própria Constituição da República está que devemos criar regiões. Neste caso, depois a divergência aqui é se são 5, se são 8. Já houve um referendo e foi chumbado na altura, mas o mapa poder-se-ia mudar. Supostamente a maioria dos partidos estão a favor desta regionalização. A verdade é que depois ela não avança. Johnny, você enquanto membro da Assembleia Municipal, sente que consegue ter um impacto na vida das pessoas da vila onde você mora? Sim, eu acho que sim. Claro que é o impacto principal que um deputado municipal deve ter, isto aqui é uma experiência muito particular e minha, é o poder de ouvir. Nós da Assembleia Municipal estamos lá para falar. Eu, quando estou a falar com as pessoas, a maioria das vezes ouço as preocupações delas. Depois cabe-me a mim, enquanto eleito local, a separar o trigo do joio e perceber o que é que faz sentido e o que é que não faz. Já houve muitas questões que eu levei à Assembleia Municipal, muitas delas não têm que ser apresentadas em proposta escrita. Sei lá, existe um problema numa rua qualquer, numa freguesia, e alguém me diz que falta ali alcatroar uma rua qualquer. Eu posso levar isso oralmente apenas e a Câmara Municipal depois resolver. Se não resolver, existe um mecanismo que nós temos que é a pressão política. E é para isso que serve também uma Assembleia Municipal, é para a Câmara saber que não pode agir e fazer exatamente aquilo que lhe apetece sem ter consequências políticas. Essas consequências depois são, por exemplo, ir parar à comunicação social e eles não querem propriamente isso. E eu disse na questão de uma estrada, porque é uma coisa mais simplista, mas pode ser, por exemplo, 3 ou 4 propostas foram apresentadas por mim e aprovadas na Assembleia Municipal e que estão agora a ser executadas. Uma delas, parece que estamos no século XIX ao dizer isto, o envio das convocatórias por e-mail foi uma proposta minha na Assembleia Municipal e não há muitos anos. Porque antes era tudo por papel e depois demorava a vir por correio. Imagina um orçamento, 100 e tal páginas, sob o ponto de vista ambiental, completamente absurdo. E agora são enviadas por e-mail, salvo erro, só quem pede, pessoas mais velhas, que não tenham tanto acesso à internet, podem pedir que seja enviada por e-mail. Outra delas é a gravação e transmissão das Assembleias Municipais. Neste momento em Vila Flores já são transmitidas direto, e ficam disponíveis no YouTube. E foi uma luta minha durante 8 anos, talvez, 6, 8 anos, até que fosse aprovado na Assembleia Municipal e depois que fosse executado. O que é que isto permite? Lá está aquilo que estávamos a falar. Qual é que é o nosso papel? O nosso papel também é um pouco esse, que é as pessoas terem acesso àquilo que nós andamos a fazer lá. As Assembleias Municipais, por norma, são numa segunda à tarde, numa sexta à tarde. A maioria das pessoas estão a trabalhar. Não têm acesso a não ser uma pessoa que foi lá por acaso e que ouviu, enquanto assim tem o acesso direto. E quando falamos em fiscalização, esta proposta e esta medida que é agora executada prima por essa transparência.
Outra delas é o SOS Idosos, que, salvo erro, vai ser só executada este ano, que foi também uma proposta que eu fiz já há alguns anos, deste mandato agora, que basicamente é todos nós temos telemóvel, mas para uma pessoa mais velha que não tem acesso a um telemóvel ou que é mais difícil, no caso de pedir ajuda aos bombeiros ou à polícia, caso de emergência, imprimir apenas um botão, ou seja, um mecanismo simples, imprimir o botão e serem acionados esses transportes. Outra das propostas é o transporte dos doentes oncológicos, transporte gratuito, que agora é fornecido pela Câmara Municipal para os institutos, para o IPO do Porto, ou Vila Real, e que agora até foi alargado para doentes crónicos, ou seja, não é só oncológicos. Mas este alargamento já não foi uma proposta minha, mas a proposta do transporte de doentes oncológicos, porque é que acontecia? Estamos a falar de tratamentos que são muito danosos para as pessoas, do ponto de vista físico e mental. Uma ambulância ia parar em todos os concelhos, não vou dizer o nome dos concelhos, é só Massador, paravam em cada capelinha a buscar pessoas e uma pessoa saía de casa às 7 da manhã e chegava a casa às 22 horas, ou seja, estar a fazer quimioterapia ou radioterapia, ter este impacto é dramático para as pessoas, não é? Para além de toda a situação inerente. E é um pouco por aí, porque as medidas concretas são estas, já houve muitas que foram chumbadas ao longo dos anos, como podes imaginar, durante 12 anos, e agora nesta última nós tivemos só ainda uma Assembleia que foi a de aprovação do orçamento, aprovação, no nosso caso de chumbo, mas ele passou na mesma, do orçamento camarário, e foi agora esta da eleição da CCDR-N. Ou seja, não houve tempo para fazer propostas escritas, se bem que deixei algumas sugestões, por exemplo, nesta questão dos doentes oncológicos, para que se façam mais transportes durante o dia, para que doentes, imaginemos aqui um doente oncológico que faz radioterapia, que demora 20 minutos e que fica completamente destruído, ou um doente que vai a uma consulta de rotina, não é a mesma coisa. E o que é que acontece? O doente da radioterapia tem que ficar à espera 4 ou 5 horas que o outro doente tenha a consulta para vir embora. Isto é danoso para o doente que está em radioterapia, mas também para a outra pessoa que, quer dizer, nós se pudermos evitar ver certas situações, é melhor. Ninguém quer propriamente estar num sítio de guerra ou quer propriamente ir à ala pediátrica do IPO por livre e espontânea vontade. Ou seja, se pudermos evitar isso, melhor. Assim, são propostas que realmente dá para sentir o impacto no dia a dia das pessoas, não é? São coisas que podem parecer detalhes, mas que no fim fazem muita diferença no dia a dia de quem precisa, como no caso os doentes oncológicos. Sem dúvida, eu acho que esta é aquela. E lá está, hoje em dia nós não precisamos de inventar a roda. Por exemplo, a gravação das Assembleias Municipais já existia noutros concelhos. O transporte de doentes oncológicos já existia de uma forma idêntica. Por exemplo, o táxi a pedido. Existem freguesias que são completamente isoladas. Estamos a falar de um concelho que tem 5 mil pessoas, o concelho inteiro, com 14 freguesias, 27 salvo erro, não me estou a enganar, mas acho que assim, são 27 aldeias ao todo, uma área grande. Existem algumas dificuldades inerentes a territórios tão baixa densidade. Quando estamos a falar, sei lá, de 5 mil pessoas, já de ter um bairro Lisboa, um bairro não muito populoso. Falando um pouco agora sobre o seu outro lado, digamos assim, você é psicólogo e também faz investigação no seu doutoramento sobre o impacto da pobreza nos determinantes sociais da saúde. Para quem não é da área ou nunca ouviu falar sobre isso, você pode explicar um pouco sobre o que significa? Ok, aqui será um pouco difícil resumir. E uma coisa é a minha opinião enquanto pessoa, enquanto agente político, e outra são os resultados dos meus estudos, que podem divergir ou não. Dentro da interseccionalidade, e para quem não é da área, a interseccionalidade é a acumulação de características minoritárias. Imaginemos uma pessoa que, para além de estar em situação de pobreza, é mulher, e aqui o facto de ser mulher, eu sei que as mulheres não são uma minoria, são uma maioria, mas têm características devido a uma sociedade patriarcal que se assemelham a de algumas minorias, sejam étnicas, sejam sexuais. Se juntarmos todas estas minorias numa pessoa só, isto é interseccionalidade. Podemos não juntar todas, podemos juntar uma ou duas,
ou podemos não juntar nenhuma e perceber qual é que é a diferença entre as pessoas. Dentro da interseccionalidade, esta opinião é um pouco polémica, que há pessoas que não consideram isso. Eu considero que a pobreza é o fator mais relevante e que mais distingue. E acho até que foi um dos erros, pegando aqui, juntando a parte da política à parte da minha investigação, um dos grandes erros da esquerda foi ter deixado a questão da pobreza e a questão das condições de vida de lado, porque essa está no cerne da questão. Está no cerne depois, se for uma pessoa que está em situação de pobreza, for num grupo étnico minoritário, porque agora levamos tudo em dobro. Se olharmos o que a extrema-direita propõe, é reduzir os direitos das mulheres, das minorias sexuais, racista e xenófoba. Não vou ter aqui problemas nas palavras, porque é um facto, a retirada dos cartazes, as condenações por racismo, etc. Mas tudo vem, ou seja, eu não me lembro, acho que até fiz um vídeo outro dia sobre isto, eu não me lembro de ninguém ter algum problema com a Isabel dos Santos quando ela mandava em metade do país. Não houve problemas de racismo propriamente. Porquê? Porque era a Isabel dos Santos. O pai dela, que era um ditador em Angola, ninguém tinha problemas em andar-lhe a apertar a mão quando toda a gente sabia dos casos de corrupção, etc. O Nicolás Maduro, que agora tanto falam, encher a boca, que prenderam um ditador, mas eram eles que andavam de mão dada com o Nicolás Maduro. E eles não propriamente desta extrema-direita, mas a direita, do mainstream, só é um ditador quando dá jeito usar nos discursos públicos. E nesse sentido é que eu acho que é mesmo a questão da pobreza a parte mais dramática. No meu caso, no caso dos estudos, aqui já é um pouco diferente, no caso dos resultados, eu estudo maioritariamente comunidade cigana versus comunidade não cigana. Por não cigana aqui entendemos como o termo técnico é branco europeu. Não gosto muito do termo, mas é o termo que a União Europeia usa. Ou seja, digamos que é população maioritária em Portugal. E a comparação é entre estas duas populações, ambas em situação de pobreza. Depois já fiz outros estudos, fiz em conjunto com colegas, outros estudos que juntam grupos minoritários étnicos num só grupo, mas no caso, quando comparamos comunidade cigana com não cigana, o que nos apercebemos é que a questão da discriminação, que é muito elevada, e neste caso contraria aquilo que eu disse que é a minha opinião, porque o que é sentido mais na discriminação é a questão étnica e não a questão financeira. Eu tive pessoas da comunidade cigana a dizerem-me tanto faz que eu seja rico e canto cheio de ouro ao peito, se repararem que eu sou, e agora aqui eu vou parafrasear, cigano, eu vou a um supermercado e andam sempre atrás de mim. Ou seja, neste caso, a questão étnica sobrepõe-se à questão financeira. E não necessariamente induz a problemas psicológicos mais severos. O estudo gera sobre o distresse psicológico e o que nos apercebemos é que o distresse psicológico em pessoas não ciganas era superior ao das pessoas da comunidade cigana, apesar da discriminação ser muito superior na comunidade cigana. Porquê? Porque existem aqui alguns mecanismos que podemos chamar fatores protetores da saúde mental, que é o suporte social percebido e a resiliência. No caso da resiliência, percebe-se porquê, ou seja, são pessoas que estão sob a adversidade desde que são crianças, desde que vão para a escola, e a resiliência, ou seja, aquela frase portuguesa que é o que não nos mata torna-nos mais fortes, e é um pouco isso com a comunidade cigana. No caso do suporte social percebido, acho que se entende mais ou menos a questão de viverem mais em comunidade, de serem mais unidos enquanto família, de terem esse suporte familiar, faz com que os níveis de distresse psicológico, ou com que, dizendo de uma forma mais simples, com que a saúde mental não seja necessariamente pior, neste caso até tem indicadores melhores. Acho que resumi mais ou menos, se bem que isto é bastante complexo, porque depois quando juntamos outras minorias étnicas, os resultados foram até diferentes e as pessoas tinham mais distresse psicológico, principalmente nesse estudo específico, eu estou a falar de cor, porque tínhamos também comunidade de pessoas de ascendência africana, que eram mais ou menos o mesmo número de pessoas da comunidade cigana, e nesses sim verificava-se mais de estresse psicológico causado também
embora não exista este efeito de causalidade ou correlacionado com a questão da discriminação. Aproveitando que você citou a questão do branco europeu, você tem um papel muito ativo na defesa das minorias, inclusive através da sua investigação, do que acabou de falar. Então, você é um branco europeu, faz parte de uma chamada maioria social. Por que é que você considera fundamental que as lutas pelas minorias não sejam feitas apenas pelas pessoas pertencentes a essas minorias? E também por alguém que está ali numa posição mais de privilégio? É muito simples. Nós, se repararmos, para já é aquela visão um pouco da direita liberal que é individualista. Não é? Economia de mercado, o mercado resolve tudo, a mãe invisível na economia e que ela se autorregula. E eu tenho uma visão completamente diferente. Não é uma visão coletivista no seu global, eu diria que sou um social-democrata. Eu sei que os conceitos de social-democracia, principalmente em Portugal, são muito confusos. A social-democracia é uma corrente de esquerda, é basicamente a corrente que fez com que todos os direitos sociais que temos neste momento na Europa, por exemplo, as nórdicas, que são as mais conhecidas, com um forte Estado social, são importantes. E essa visão, embora não seja coletivista, no sentido de mais comunista do termo, mais socialista do termo, não sendo coletivista, existe um peso importante na sociedade. E nós só funcionamos como um todo. E aqui a questão nunca se coloca, poder-se-ia colocar, mesmo no próprio privilégio, eu nasci no interior do país e numa aldeia e numa família de classe média baixa, ou seja, existe aí alguma interseccionalidade, mas a verdade é que sou privilegiado e mais facilmente eu chegaria a algum lado pelos mesmos mecanismos que outra pessoa que fosse de uma minoria. É um facto. E a questão, eu nunca senti discriminação na minha vida. Não sei o que é sentir discriminação. Provavelmente sentiria ao ir a um banco quando era estudante, ir a outra pessoa mais velha que com um fatinho e com uma malinha de dinheiro. Talvez aí sentiria. Mas não sei o que é isso. E as maiorias sociais só se conseguem quando a maioria está a armar para o mesmo lado. Sejam hipócritas ou não hipócritas, porque há muitas pessoas hipócritas que defendem as minorias por uma questão política, mas nós precisamos de todos, porque temos de ter maiorias sociais. Venham os hipócritas para as manifestações. Não importa nada que venham eu, enquanto heterossexual, ou outras pessoas heterossexuais, irem a marchas LGBT, eu próprio ajudei a organizar algumas. Nunca senti nenhuma discriminação por causa de estar nessas. E quando senti algumas bocas de alguns amigos, lá está, muito tradicionalistas, eu dizia sempre o que digo agora às pessoas da extrema-direita que têm tanto ódio. Provavelmente têm ali alguma coisa para resolver com a sua própria sexualidade. E se têm, existem psicólogos, existem psiquiatras que os podem ajudar a fazer isso. Não devem usar isso como ódio, aquela tal masculinidade tóxica que a mim me... Uma coisa é ser heterossexual, cis, branco, outra coisa é masculinidade tóxica, que é achar que nós temos que fazer voz grossa e ir para a rua e quanto mais gritarmos contra as minorias é que vamos ser importantes. E depois existe a outra ideia que é a meritocracia. A meritocracia, que os liberais também defendem, apesar que os liberais, aqui nestas questões, os liberais à portuguesa, ou seja, a iniciativa liberal, é bastante libertária também nos direitos sociais. Só que depois não junta a esse tal fator da pobreza. Ou seja, é meritocracia. Se és rico, é mérito teu. Se estás na pobreza, é de mérito teu ou dos teus pais. E não percebem uma coisa muito básica, que é nós não nascemos como uma tábua rasa. Porque uma coisa é nascer, é ser filho de um advogado e uma escritora que são muito conhecidos. Dou aqui o exemplo do Sebastião Bugalho. Nasceu numa. Ninguém duvida que é uma pessoa com uma boa capacidade retórica, mas olhamos para ele, olhamos para alguém que nasce num bairro, se não é de Lata, porque já não existem propriamente bairros de Lata, que nasce num bairro na Amadora ou que nasce numa aldeia do distrito de Bragança. Acham que é igual o chegar ao mesmo sítio? Podemos dizer, claro que existem o self-made man ou self-made woman, claro que existem. A questão é a dificuldade, a probabilidade e as escadas que é preciso trepar para chegarmos ao mesmo patamar. E por isso
E eu tenho essa consciência que isso acontece com a questão da riqueza e do salário, e tenho a consciência que isso acontece na mesma com a questão das minorias. Como é que é possível num país, no século XXI, ainda existirem diferenças de 10, 15% de salários entre homens e mulheres? Não cabe na cabeça de ninguém. E é verdade que hoje em dia os salários já são basicamente iguais, depois porque é que os valores são diferentes? E há que terem atenção a uma coisa, que as mulheres, para além de saberem votar melhor, que é um facto, e vi-se nestas presidenciais, eu digo sempre que nos salvem as mulheres, porque senão, se for só com os homens, e principalmente abaixo dos 50 anos, seria mais complicado, e é só olhar para os resultados eleitorais. Nesse caso é mais fácil explicar como é que existe esta diferença, e existe por causa dos cargos de chefia. Porque um professor universitário e uma professora universitária recebem exatamente o mesmo. E como tem que ser, um professor e uma professora recebem exatamente o mesmo. Mas depois quem chega aos cargos de chefia maioritariamente são homens. Ainda foi este ano, assim, que houve a primeira reitora mulher no país. Nunca tivemos uma Presidente da República. Tivemos uma Primeira-Ministra, que foi Maria Lourdes Pinta Silva, e que foi nomeada pelo Presidente, não foi eleita diretamente. Já há 30 anos, 20, 30 anos, provavelmente. Ou seja, há muito caminho a fazer e aqui a chave é mesmo essa. Em vez de votarmos com a carteira ou de olharmos só para o nosso umbigo, muitas das vezes é preciso olhar, e dizem-me isso, dizem, como é que tu a tirar doutoramento, pá, vais pagar muitos impostos ou pagas muitos impostos e votas num partido de esquerda que te vai cobrar mais impostos. Eu nunca chorei o dinheiro dos impostos que paguei. Nunca chorei porque já tive que usufruir do Serviço Nacional de Saúde, já tive usufruir de escola pública. Eu só me permito estar a tirar doutoramento, a viajar pelo mundo, a ir a conferências, a fazer tudo o que faço neste momento, porque a escola pública esteve lá para suportar. E mesmo assim, um gasto tremendo para os meus pais para me porem a tirar a licenciatura, mestrado, e depois mais tarde, já eu a trabalhar, tirei a tal licenciatura em Economia e depois doutoramento, que também é um gasto gigantesco, pelo menos no primeiro ano. E por isso, se para mim é assim, e se tenho noção dessas dificuldades, imagino para pessoas de minorias, ou seja, se nós conseguirmos nivelar, nunca existiu tanta desigualdade, é uma mentira quando nos dizem que hoje em dia as coisas estão mais iguais. O que existe é, na globalidade, as pessoas vivem melhor, o que é ótimo. Não existe tanta gente a morrer à fome ou na pobreza extrema. Isso é verdade. Mas as desigualdades, o 1% contra os 99%, está cada vez mais dispar e é cada vez maior. Isso aí, enquanto jovens, investigadores, enquanto psicólogos, enquanto políticos ou enquanto agentes sociais, sejam onde for, deve ser o nosso foco. Acredita que o conhecimento que você adquiriu fazendo as licenciaturas, mestrado, agora o doutoramento e os estudos que tem realizado, acha que esse conhecimento adquirido te faz um deputado melhor para a Assembleia, te dá uma visão mais ampliada para as coisas e te faz um deputado melhor para a comunidade? É assim, eu não diria que enquanto, por ser psicólogo, não vou chamar a economista, talvez, licenciado em Economia, porque nunca exerci propriamente Economia, fazem parte de mim do que eu sou, né? Porque andei X anos e são das áreas que me interessam imenso e, aliás, a minha tese de doutoramento é um pouco tentar juntar as duas, a parte da pobreza e a parte da saúde mental. E claro que isso aí influencia até as minhas decisões no dia a dia, é normal. Eu não tento levar isso como se fosse um crachá para a Assembleia Municipal, como eu sou o senhor doutor, ou eu tenho X licenciatura, X mestrado. Nunca o fiz. Aliás, já houve. Não gosto quando fazem aquela distinção de chamar doutor a não sei quem e depois não chamar a outro se for na mesma circunstância. Só por uma questão de. Lá está o que já disse várias vezes à Assembleia Municipal. Eu não quero que me tratem por doutor, quero que me tratem por deputado, que é o que eu sou aqui. Doutor, sou no gabinete, no consultório, onde quer que seja. Doutor DR. Não vale a pena estar aqui a explicar qual é a diferença entre DR e doutor por extenso, mas o termo que se utiliza é claro que eu sou mais sensível para as questões sociais, muito pela questão da psicologia e, ao ir beber à economia, juntam-se aqui duas características que levam para a política. Agora, em termos sociais, se eu acho que há coisa que as câmaras municipais, na sua generalidade, fazem relativamente bem, é as questões sociais, é o apoio às pessoas. Vemos isso agora na questão da calamidade, mas também vemos no apoio que dão às pessoas mais desfavorecidas, que vales alimentares, outras câmaras com habitação social.
Existem imensos problemas. E provavelmente no litoral eu conheço mais a realidade do interior, por exemplo, aqui em Vila Real, que é onde eu vivo. Passo algum tempo em Vila Flor do Vila Real. A Câmara Municipal tem imensas medidas de apoio à habitação, a própria gestão do espaço público, e essa parte da ação social, diria assim, é importante. Depois, sob o ponto de vista económico, no caso de Vila Real, isto aqui não é por Vila Real estar mais próximo da Câmara do que em Vila Flor. A verdade é que o que acontece é muitas vezes algum despesismo, por uma questão que eu diria que é populista, que é o uso das festas. Como não existe uma grande oferta cultural, fazem-se festas, 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 gastam-se rios de dinheiro e eu não sou contra elas. Eu estou lá, sempre que posso vou. E se não for mais vezes é porque não posso ir, porque a diversão é ótima, é fantástica para toda a gente. Mas eu acho que uma Câmara não deve ser governada com um banco, ou seja, o objetivo não é ter lucro ao final do ano e que tenha excedente, mas também não deve ser governada como se fosse a casa do vizinho, ou seja, gastar tudo e depois quem vier a seguir que se desenrasque. E é o que eu acho que está a acontecer um pouco, e acontece em algumas câmaras municipais, eu não diria endividamento, mas alguma gestão pouco cautelosa e sem obra que corresponda. Eu não vejo mal nenhum com a Câmara Municipal se endivide durante um ano, sei lá, numa altura da pandemia, que é preciso ajudar as pessoas. Lá está. Não deve ser como um banco. Agora, este equilíbrio, hoje em dia é muito difícil. Eu quando estava no bloco, era o moderado dentro do bloco, ou seja, era a ala direita do bloco de esquerda. Diria que agora sempre me centrei ali entre a ala direita do bloco e a ala esquerda do PS. E provavelmente é onde estou agora enquadrado. Considerando o meu um moderado. Mas hoje em dia um moderado é um radical. Porque como o centro passou completamente para a direita, está completamente desnivelado, alguém que defende coisas básicas de convivência, de que os impostos devem ser, ou seja, quem ganha mais deve pagar mais, etc. É um socialista, vai para a Venezuela, ou vai para Cuba, é esta a linha. Eu já ouvi o líder da extrema-direita chamar socialista ao primeiro-ministro, que tem tido medidas muito restritivas no que respeita, por exemplo, à imigração. Por isso, lá está. Mas quando perguntas se, que eu não me esqueci da pergunta, eu divaguei aqui um pouco, se levo para a política aquilo é normal. É óbvio que sim, mas tento ser aquilo que nós somos enquanto investigadores, que é tentar ser imparciais quando ajuizamos. E por isso é que há um bocado de fiz a distinção. Uma coisa é isto que eu penso, é uma opinião minha, outra coisa são estudos e o que eles dizem. E é importante também, eu também não quero uma sociedade de tecnocratas, ou seja, tecnocratas é basicamente, em vez de serem políticos a gerir a causa pública, seriam pessoas que, sei lá, um economista de topo que seja fantástico. Porque existe um problema que é a sensibilidade. Enquanto político, ou uma pessoa que ajuiza não só em favor dos números, ou seja, uma coisa é nós pensarmos, para reduzir a inflação, temos que subir as taxas de juro. Isto é factual, economicamente. Outra coisa é ser cego e pensar que se subirmos as taxas de juros a um certo ponto, vamos controlar a inflação, provavelmente sim, mas vamos fazer com que pessoas não consigam pagar a casa e que tenham a vida destruída. Ou seja, tem que existir este equilíbrio. E um tecnocrata faz contas. Faz contas e dá X. Se dá X, se dá lucro fazer assim, para que é que vamos estar a dar um vale alimentar? Sei lá, estou a ir ao exemplo extremo. E por isso é que é muito importante a ciência na política, mas é muito importante também que exista a sensibilidade, não olharmos somente para os números, para o que nos dizem. Agora, o meu estudo disse-me que isto é assim, logo eu vou fazer aqui um cálculo. Se me diz que no meu estudo eu disse que a comunidade cigana tinha menos problemas de saúde mental, isto aqui não é adorar a pílula, não é dizer que a comunidade cigana não tem problemas de saúde mental, tem problemas gravíssimos de discriminação. O que estamos a dizer é que neste estudo, e em vários estudos que são enumerados e noutros países da Europa, isto acontece. O que não significa que estamos a esconder a face oculta. E depois, na parte política, nós podemos ainda acrescentar as nossas visões, que naturalmente vêm da nossa experiência. Assim, e eu vou aproveitar que mencionou o crescimento da extrema-direita em Portugal para perguntar sobre
tema que é muito atual e é preocupante. A partir desse crescimento, nós temos agora em Portugal a eleição presidencial, onde não sei se ainda temos ou tivemos um grande risco da extrema-direita vencer. Como você vê toda essa questão do populismo, da desinformação que está envolvida, o crescimento da extrema-direita e o fenômeno, digamos assim, em torno da figura do André Ventura em Portugal? Para já é um franchising, não é? Ou seja, o André Ventura é um camping ponto português, ou um Orban na Hungria, ou existem vários modelos e são sempre mais ou menos a mesma linha. Dizem que tudo está mal, dizem que são a voz do povo, são o tal profeta que vai resolver todos os problemas. Lembram-se que, para quem conhece um pouco da história portuguesa, quem é que era o salvador da pátria? Era o Salazar, que foi o ditador português, que intitulavam como Salvador da Pátria, que é o que o André Ventura tenta usar em si. Aliás, ele já falou que precisava que faltavam, eram precisos 3 Salazares para pôr isto na ordem. E é muito, a ideia é ir para as instituições, neste caso para a Assembleia da República, destruir a instituição por dentro, que é começar na gritaria, mandar deputados para a sua terra, etc, etc, todos os casos que vemos. Para quê? Para dizer isto está tudo mal, se está tudo mal precisamos de impor a ordem. Isto aconteceu no Brasil com o Bolsonaro, nos Estados Unidos com o Trump, o Orban já destruiu, porque depois a ideia é, se houver eleições não se destrói a democracia. Isso é falso. O André Ventura diz que quer mandar prender pessoas enquanto presidente. Existe uma coisa que se chama separação de poderes. Poder judicial, poder legislativo, poder executivo. Existe o Presidente da República, que é um órgão em si mesmo. Ele diz que quer mandar prender pessoas. Ainda ontem disse que se deviam adiar as eleições de 8 dias. E é normal. As pessoas estando numa situação de fragilidade, que é isso que aproveitam sempre estes partidos populistas, as pessoas estão numa situação de fragilidade, campo de milho para esta gente. Porque usam a fragilidade das pessoas para dizer uma coisa que é normal. Eu, se estiver sem casa e sem teto, a minha preocupação não vai ser propriamente ir votar. Eu ouvir o André Ventura a dizer isto, imaginem o que é que seria mais uma semana. Para já, era mais uma semana de palco para o André Ventura. A pergunta se... Porque falaste do risco da extrema-direita vencer. A extrema-direita já venceu. Já venceu porquê? Porque a sua agenda está a ser executada. O governo do PSD, que era um partido moderado, está a impor leis muito restritivas para a imigração. Olha, na ciência acabou com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, quem financia a ciência, claro que juntou ali com outra instituição, mas ainda vamos ver o que é que vai acontecer. Está a ser um governo bastante, muito mais à direita de todos os governos que já tivemos do PSD. Ou seja, aí já venceu. E depois, a grande vitória do André Ventura era passar à segunda volta. Para quê? O máximo que o Chega teve, ou o André Ventura, que são a mesma coisa, depois é um fenómeno também muito particular, que é o culto da personalidade. Não se distingue o Chega do André Ventura, são a mesma coisa, são exatamente o mesmo. O máximo que tiveram foi 23%. Ao passar à segunda volta das presidenciais, provavelmente no domingo vou ter razão ou não ter, ele vai ter bem mais do que 23%. E aqui acontece um fenómeno que é só custa a primeira vez. Porque há muita gente que pela primeira vez vai meter a cruzinha no André Ventura. Muito por culpa do Primeiro-Ministro, que disse que entre um populista de extrema-direita e uma pessoa moderada e sensata decide ficar no meio, diz que está no meio, faz com que muitos eleitores da AD vão votar no André Ventura. E depois de votarem, e o que se verifica é que nós vimos o caso do Bloco de Esquerda, é um caso, e eu conheço bem a situação em si, por causa da história das grávidas, foi o princípio do fim do Bloco de Esquerda. Uma situação, eu lembro-me do caso do Robles, não sei se estás a par do caso do Robles, de uma casa em Lisboa, era vereador de Lisboa, tinha uma casa, e meteu a casa a vender por um preço mais alto, e estávamos a falar de questões de habitação. Isto não era uma questão ilegal, era uma questão moral, e o Bloco andou a levar com aquilo durante 10 anos, porque esse eleitorado era muito firme e queria mesmo, se fala em moralidade, tem que ser moralmente impecáveis. No caso do André Ventura, ele fala de roubar malas, não fala disso. Quer dizer, os deputados roubam malas ou prostituição de menores, alegadamente, não sei se já foi condenado ou não. Dizem o nome de crianças com nome não típico português na Assembleia da República, querem castrar pedófilos, uma altura disse que quem fosse apanhado a roubar tinha de cortar uma mão, isto foi dito num debate por ele, quer dizer, se fôssemos por essa ordem de ideias, e visto que os deputados do Chega, cerca de 23% têm problemas com a justiça, em vez de termos 60 deputados, tínhamos para aí 57,3, não é? Porque
se fossem a cortar partes a cada um que cometesse crimes. Mas lá está, a imagem que passa e depois parece que é como se fosse uma infecção, que quando entra as pessoas envolvem-se ali naquele ambiente, e isso aí vem muito da desinformação. Lá está. Eu fujo um bocadinho do tema, mas depois lembro-me qual é que era a tua pergunta, que era a questão do populismo e da desinformação. E esse é um perigo gigantesco. Porquê? Nós, há uns anos, quando eu era miúdo, eu, tu ou outra pessoa qualquer, quando estávamos num café a falar de um tema, estávamos todos a falar do mesmo tema. Tínhamos visto todos o tema no mesmo prisma. Era na televisão ou nos jornais. E era um prisma isento, um prisma feito por jornalistas, certificados, etc, etc. Hoje em dia, eu posso estar a falar da mesma coisa, estar a falar de um tema contigo, e eu ter um prisma, que é o prisma do meu algoritmo, e tu tens o do teu algoritmo. Ou seja, podemos estar a falar de, sei lá, de uma manifestação em que o polícia bateu num manifestante, eu ter visto a parte dos vídeos que circulam no meu algoritmo que o manifestante não faz nada, e outra pessoa pode receber da parte em que o manifestante diz qualquer coisa ao polícia. Ou seja, estamos a falar da mesma coisa, mas com prismas completamente diferentes. Isto faz com que não exista discussão sã e faz com que seja muito mais difícil. Pá, quantas vezes eu estou a discutir com alguém e diz eu sei isto porque vi no TikTok. Eu não vejo problema nenhum, ando lá no TikTok e às vezes vejo lá coisas interessantes. Mas convém ir pesquisar e ir perceber se as coisas. Quer dizer, nós somos a geração mais informada de sempre. Não é só em Portugal, na Europa toda. Somos a geração mais letrada de sempre. E depois não temos a capacidade de distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. No outro dia vi uma notícia falsa que foi partilhada pelo Chega, que era um suposto imigrante a afiar uma faca no metro, como se fosse em Portugal, isto aconteceu nos Estados Unidos. E depois, porquê é que partilharam aquilo? Porque o imigrante tinha um tom de pele, ou tinha mais melanina. Se fosse um português branco europeu, acham que mesmo que estivesse a afiar uma faca no metro, a extrema-direita ia partilhar, a dizer vejam lá estes imigrantes. E depois outra coisa, que é, por alma de quem é que, por ter um tom de pele mais escuro, não poderia ser português ainda nascido em Portugal? É racismo primário que isto, lá está, é a tal infecção. Começou com o racismo subentendido e depois começa a ser primário, que é, és imigrante, seja um imigrante francês ou inglês, desde que sejas branco ou caucasiano, podem vir. Aliás, nós temos os preços da habitação altos, e a extrema-direita diz que é por causa dos imigrantes. Agora, reparem para estes próximos 10 segundos. Eu concordo com eles, mas não é por causa dos imigrantes pobres que vêm para aqui à procura de trabalho. É por causa de imigrantes suecos, franceses e do Reino Unido, que como as casas aqui são mais baratas, vêm e compram para especular. E como existe especulação, os preços das casas aumentam. Os imigrantes pobres que vivem 10 numa casa, pensem lá bem, acham que alguém na sua consciência plena quer viver numa casa com mais 10 pessoas ou vivem por necessidade, porque vêm aqui a receber salários de miséria. Como é que é possível nós acharmos que é normal uma pessoa que recebe o salário mínimo em Portugal, em Lisboa, não tenha dinheiro para pagar uma casa, tem que viver na rua? Que 800 euros, 910, depois menos segurança social, são 800 euros. Como é que conseguem pagar uma casa numa grande cidade? Isto sim deve nos indignar e não deixarmos isto para que sejam esses populistas a usar, a falar dos subsídios, que os imigrantes vêm para aqui receber subsídios. Eu vou, tu vais, ou vai qualquer pessoa a um instituto qualquer, hoje em dia, e quem é que te atende? São imigrantes. São imigrantes que estão a trabalhar, não conheço nenhum imigrante que esteja desempregado, eles vêm para cá trabalhar. Claro que são imigrantes que estão cá há mais tempo, devem receber os benefícios como outra pessoa qualquer. Era só que faltava. O saldo, isto são dados objetivos, o saldo da segurança social, do que os imigrantes contribuem para a segurança social e o que recebem esses subsídios, muito superior o que contribuem. Até porque são. E depois a questão do SNS também é uma falsidade, a não ser a questão das grávidas, pode acontecer, e até aumenta a taxa de natalidade, que era perigosíssima, perigosamente baixa em Portugal. Os imigrantes, pelo facto de serem mais jovens, não têm tantos problemas de saúde, ou seja, não são eles que estão a entupir os hospitais. O que acontece é que, como temos uma população cada vez mais envelhecida e a viver mais tempo, ainda bem, necessitam mais cuidados de saúde. Ou seja, tudo isto é uma falsa, só que é envolvido num pacote, e depois se tiveres ali um bocadinho de discriminação já, isto é quase como uma receita. Sedimentas ali com alguma mentira, com um bocadinho de ódio e com mais a tua indignação por estares mal, e a sentir, ok, eu estou mal porque aquele está aqui. Só que olham sempre para o de baixo.
Olham para o imigrante que está numa situação mais frágil. Não olham para o de cima, não olham para os bancos ou, sei lá, ou para os deputados do Chega, que quadriplicaram o seu salário ao irem para deputados. Eu acho que são mal pagos, atenção. Eu acho que os políticos, atenção, na sua generalidade, mal pagos. Eu preferia que os políticos fossem bem pagos, e que as pessoas fossem para a política pelo motivo certo. Claro, se compararmos o salário de um deputado com o salário de uma pessoa, para ganhar esse salário não é fácil em Portugal, apesar de agora já existir a facilidade de trabalhar online, mas depende dos trabalhos, se forem trabalhos menos qualificados é mais difícil, mas na generalidade os políticos são mal pagos. Se receberem melhor salário, para já, são mais, quer dizer, qualquer uma pessoa é imune à corrupção se estiver na sua gênese ser imune à corrupção. Vemos políticos já milionários e lá está. Deixamos todos estes temas. A corrupção, o custo de vida. É a extrema-direita que fala disto. Se isolassem esses 20 segundos que eu falei de corrupção, achavam que eu era do Chega. Porque parece que ninguém pode falar disto. Hoje em dia é muito difícil nós termos conversas com amigos ou com familiares, não com familiares da família nuclear, que aí pensamos todos mais ou menos da mesma maneira, mas com outros familiares, alguns deles imigrantes, que são do Chega. É hilariante, não é? É hilariante. Se não fosse problemático, é hilariante pessoas que estão no estrangeiro, e que dizem: pá, eu estou no estrangeiro, governo aqui a minha vida, por acaso, se calhar, até nem desconto em Portugal, e os imigrantes descontam, estão cá, mas acho que o mais justo é não haver imigrantes em Portugal, porque nós somos o bom imigrante e o imigrante de fora é o imigrante mau. Isto é uma falsidade, como é óbvio, mas para além de uma falsidade, é não conhecer a história. Porque os portugueses na década de 70 emigraram para a França. Tenho tios que emigraram, até os meus avós emigraram para a França. E a forma como eram tratados lá. Porque na altura o imigrante mau era imigrante português na França, que viviam em barros de lata. Depois, quando começaram a vir imigrantes de outra religião, neste caso muçulmanos, é que começou o foco a ser virado para os muçulmanos e os portugueses ficaram mais recatados ali. Mas não achem que a extrema-direita que não gosta de imigrantes at all, não gosta de imigrantes de todo. E a extrema-direita francesa nós conhecemos, o caso da Le Pen e o Le Pen Piker, esse sim um radical fascisoide, diria assim. Por isso, o franchise é um pouco diferente, atenção, o Chega em Portugal do partido da Le Pen ou do Ardela, ou do Orban, porque o partido da Le Pen, pelo menos, discordando eu completamente, tem uma ideologia por trás. Uma ideologia que rege aquilo que eles defendem, que está nos antípodas do que eu defendo. O Chega não. O Chega é o catch-all. Ou seja, a iniciativa liberal diz que o Chega é socialista. Porquê? Porque o Chega diz uma coisa que é... o que me custa como é que as pessoas não conseguem perceber isto. Nós, tudo o que é bom, fazemos. Tudo o que é mau, não fazemos. Ou seja, menos impostos é bom. Mais gastos no Serviço Nacional de Saúde também é bom. Porquê? Porque agrada às pessoas. Não dá para fazer as duas coisas em simultâneo. Se baixarmos os impostos, o Estado não tem dinheiro para gastar, seja na saúde, seja na habitação, seja na segurança social. Aumentar os polícias. Ter as contas públicas em ordem. Bom. Como é que dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Os gastos que o Chega, já não sei quantos mil milhões geram por ano. Absurdo o cálculo económico deles. Porquê? O cálculo dos gastos económicos, dos gastos públicos. Porque tudo o que agradar às pessoas, seja de esquerda, seja de direita, depois eles dizem: mas isso não importa se é de esquerda ou se é de direita. Não, tem que existir um fio condutor. Para cada euro gasto tem que existir um euro em caixa. Não é? As coisas funcionam assim na nossa vida. Imaginemos agora que nós, lá está, o programa económico do Chega é mais ou menos isto. Ir de férias. Bom, ir trabalhar. É chato. Não me apetece. Ou seja, deixamos de trabalhar, vamos só de férias, e este é o programa económico. O que é que acontece às nossas contas? Passado 2 meses estamos a viver na rua. Era como o Chega nos deixaria se executasse o seu programa. Vou chamar programa económico porque, lá está, é o que agrada a toda a gente. Isto é que é ser populista. E depois, uma coisa é desinformação, e muitas das vezes estamos a falar há cerca de 1 hora, de certeza já disse aqui coisas, se eu for amanhã verificar e depois não era exatamente assim, o ano, ou menos, e pode ser um lapso. Outra coisa é mentir deliberadamente, propositadamente, sabendo que aquilo é mentira, porque vai gerar engagement, vai gerar reações, vai gerar ódio. Isso é que é problemático. E porque está a afetar principalmente os nossos jovens, que têm
dependência, e aqui estou a dar a minha opinião porque não fiz estudos sobre isto, mas existem estudos sobre a enorme dependência que os jovens têm das redes sociais e de todo esse meio, até o brain rot, temos o cérebro quase a apodrecer por causa desta dependência, que não são só os jovens, que os adultos também têm, e discurso de ódio, se eu disser uma coisa sensata ou algo agressivo, vai ter mais engagement algo agressivo que eu diga. E por isso é que se verifica que este discurso passa como ginjas. E se eu disser aqui, imaginem, sei lá, a notícia, o presidente da Câmara de não sei de onde é corrupto. Esta notícia vai ter milhares de partilhas. Mas se a notícia for, o presidente da Câmara não é corrupto, ou afinal não é corrupto, não vai ter as mesmas partilhas. E por isso é que os desmentidos fica sempre a ganhar quem manda a mentira primeiro. Porque sai a mentira e depois o desmentido já vai num rodapé de jornal. E é muito difícil combater isto. Para terminar, imagina os jovens hoje em dia que até têm vontade de entrar na vida política ativa, mas fica desanimado por essas questões como o populismo, desinformação ou a sensação de que não adianta entrar porque as coisas não mudam. O que é que tu teria a dizer para esses jovens? Em primeiro lugar é que sim, que devem participar. A política é um lugar para toda a gente, mas não pelos lugares. Se forem com essa ideia, vão com o pensamento errado. Se a ideia é entrar na política para que depois exista a boa moda portuguesa e com um acho ou uma facilidade para progredir na carreira, é o pensamento errado. Mas existem inúmeros exemplos. A política pode estar um pouco vedada, e os partidos políticos têm muitos problemas em si, mas também cabe a nós, numa democracia, corrigirmos as coisas por dentro e tentarmos fazer cada um o nosso papel, sabendo nós perfeitamente que existem problemas. Eu já estive num partido político e agora sou independente, mas poderei vir a estar no futuro, ser outra vez militante e sei exatamente quais é que são os desafios e que existem muitos egos dentro dos partidos, que existem muitas questões, como existem na nossa vida. O partido não é uma coisa diferente de uma associação ou de outra coisa qualquer. Se juntam pessoas. Quando pensarem se querem ingressar na política ou não, eu faço-vos o desafio de pensar em algo que não seja político na nossa vida. Tudo, seja o RS que pagamos ao final do mês quando recebemos um salário, seja a segurança social que pagamos, que depois nos permite, se estivermos doentes ou se estivermos desempregados, poder receber subsídio de desemprego. Nas relações íntimas, o uso ou não de preservativo. Hoje em dia já não é uma questão, mas há 30, 20 ou 30 anos era uma questão. O aborto ou não, tudo são questões políticas. O caso da eutanásia para doenças terminais. Quando vamos ao supermercado, é completamente político. Existe o IVA a 6%, há produtos que são IVA a 23%, os que são considerados produtos de primeira necessidade a 6%. Fazer o modelo 3 do IRS, quando chegamos ao final do ano. Se fazemos deduções à coleta, ou seja, se pedimos faturas com o número de contribuinte ou não. Tudo isto é política. Política fiscal ou política social. Esta questão dos fogos, a questão do termos seguro ou não termos, se é relevante termos seguro de saúde ou se confiamos mais no Serviço Nacional de Saúde ou se podemos ter os dois em paralelo, se asseguramos a nossa casa e o nosso carro de uma determinada maneira ou se asseguramos a nossa vida de uma determinada maneira se tivermos familiares diretos, se nos casamos ou não, porque pode ser benéfico em termos de IRS. Tudo é política. Isso é uma ótima reflexão para terminar a nossa conversa, porque eu acho que fecha toda a nossa conversa essa mensagem. Não existe isso de não querer saber de política, porque no fundo tudo é política. Johnny, muito obrigada pela presença, por ter aceitado o convite para conversar conosco. Então, estamos chegando ao fim de uma conversa riquíssima hoje. Para quem nos acompanha, fica esse recado. Vou cortar essa parte. Não se esqueça de seguir o Youth Democrate no Facebook e no nosso site para acompanhar as novidades e atividades do projeto. Todos os links vão estar na descrição aqui abaixo. Por hoje é tudo e a gente se vê no próximo episódio.